E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana de estudos, né? A gente vai dar continuidade ao capítulo 2. Nessa semana a gente vai trabalhar da página 32 à página 38. A gente vai seguir falando um pouco dos elementos culturais da Grécia Antiga, com destaque as questões relacionadas à escultura, pintura e arquitetura. Então, vou falar de maneira muito breve nesse vídeo, né? A gente vai poder explorar isso através das imagens da nossa aula virtual, né? Mas os gregos, eles marcaram, talvez como uma das grandes referências da arte mundial, e entre todas as produções artísticas da Idade Antiga, né? O acervo da cultura grega, da arte grega, é um dos mais importantes que nós temos até hoje, né? Muita coisa foi preservada graças, por exemplo, ao trabalho do Império Macedônico, que a gente já vai citar, né, na época do Alexandre o Grande e tal. Então a gente teve muito conhecimento e acesso a boa parte desses produtos, né? E a arquitetura, a pintura e a escultura grega até hoje são referências na produção, nas produções artísticas atuais, tá? Um dos primeiros elementos que eu quero destacar aqui diz respeito à questão das esculturas, em geral esculturas humanas, né? Os gregos, eles enfatizavam muito a figura humana, o corpo humano, né? E as esculturas, geralmente, elas tinham essa característica. Grande parte dessa produção grega era feita com mármore, né? Que é um tipo de pedra muito valorizado, que é excelente para o trabalho do artesão, né? E que garantia aspectos de você permitir muitos detalhes, de você dar brilho, depois imprimir cores nele e tal. Era bem interessante. Chamando a atenção para essas duas figuras que nós temos, né? Essa aqui é um tipo de escultura grega mais próxima ao início da formação da civilização grega, de nome Kouros, né? Representa um jovem lá, provavelmente numa posição militar, pelo fato de estar com os braços e pernas muito juntos e tal. E essa daqui é uma escultura já do período clássico, né? Em que a gente, aqui mostra pra gente uma figura de Esculápio, que seria o deus da medicina, né? Um dos deuses do panteão grego, já no período clássico. A gente percebe diferenças importantes ao longo do período. O que a gente tem no processo de uma escultura como essa para essa, ambas são gregas, né? Então, dessa para essa, é o aumento do nível de detalhes, a gente pode perceber, né? Essa primeira escultura, ela é mais grosseira, por assim dizer, né? Você não tem tantas marcas relacionadas ao corpo. Ele está como se fosse uma peça única, né? Todo junto, sem muitos detalhes e tal. Enquanto essa, a gente percebe muitos detalhes relacionados ao corpo humano. A gente tem uma distinção clara da musculatura, das partes do corpo, a expressão facial, mesmo que deteriorada por conta do tempo, é muito mais significativa, né? A gente vê um detalhamento muito maior relacionado à face, ao cabelo, à barba. E uma das coisas que chama muita atenção é o detalhe em relação ao vestuário, né? Essa túnica, que era muito comum entre os gregos, né? Ela é muito detalhada. Você vê todo o trabalho de dobras da túnica como se fosse um pano mesmo, né? Sendo que, na verdade, é um mármore, sendo que, na verdade, é uma rocha onde ela foi produzida, essa escultura. Esse detalhamento do corpo humano, essa valorização do corpo humano, estava ligado àquelas ideias do chamado antropocentrismo, que a gente já comentou um pouco, né? Mas que os gregos tinham com muita... que guardavam com muita importância. O corpo humano era visto como uma máquina perfeita, né? Um instrumento perfeito pelos gregos. Tanto que os seus deuses, eles eram sempre representados na figura humana. Você tinha seres mitológicos que muitas vezes misturavam elementos de seres humanos com animais, mas os deuses gregos, eles eram figuras humanas, diferente, por exemplo, de outras civilizações que faziam deuses misturados, antropomórficos, né, e tal. Não, os deuses gregos, eles tinham figura humana, porque eles acreditavam que o corpo do ser humano era perfeito. Então a gente vê isso muito, inclusive é reproduzido até hoje. Esse modelo de escultura, ele vai ser muito enfatizado em outros períodos da história,
como por exemplo o Renascimento italiano, lá no século XV, que é um assunto que vocês vão estudar mais para frente e tal, é resgatado, e até hoje a gente tem um trabalho nesse campo artístico em que os gregos são a principal referência, tá? A gente tem um outro exemplo aqui, que é a Vênus de Milo, né? Uma das principais esculturas, possivelmente do século II a.C. Ela já é uma produção romana. A Vênus era a deusa romana equivalente a Afrodite, deusa do amor e das paixões dos gregos, mas que tem a clara influência da escultura, da capacidade escultora dos gregos, né? Além desse elemento, a questão artística relacionada à pintura também foi muito importante. O grande exemplo que a gente já citou um pouquinho, são as chamadas ânforas. Eram esses vasos de cerâmica, geralmente destinados ao armazenamento de água e vinho, e que se tornavam verdadeiras obras de arte, né? Quanto mais rica fosse a família que encomendasse uma ânfora, ou essa ânfora fosse ser usada em um palácio, uma casa de nobre, ou para algum evento muito importante, ou para um templo, por exemplo, mais decorada ela era, né? Então a gente tinha uma técnica de pintura sobre essas ânforas, para que depois que elas fossem devidamente finalizadas, essas pinturas ficassem marcadas. Então tem toda uma simbologia. Às vezes essas ânforas contavam histórias através dessas pinturas, né? Às vezes as pinturas eram a sequência de um grande evento, de uma guerra, de algum mito da história grega. Então elas se tornaram um dos maiores emblemas que nós temos. Existe um grande conjunto dessas ânforas espalhadas por museus, principalmente na Europa, que foram extraídas aí por um intenso trabalho dos arqueólogos. E para finalizar, a gente tem a questão da arquitetura, né? Os gregos eles construíram grandes cidades, muitas cidades-estado gregos, como Atenas, por exemplo, que foi talvez a maior de todas nesse aspecto, né? Eram cidades com uma arquitetura moderna, templos suntuosos, belíssimos, né? Grandes, espaçosos. E a gente tinha modelos muito específicos para essa construção grega que marcaram a história da arquitetura. Esse exemplo que vocês têm aqui numa foto não é uma construção daquela época, tá? Isso aqui é uma construção recente, né? É uma fachada de um prédio que fica em Atenas, atual na Grécia, e que serve para o prédio da Academia Nacional de Atenas. Mas ele é uma construção recente, mas que foi feita no estilo grego, tá? O que marca principalmente? A gente vai ver na página seguinte, mas já dá para identificar aqui. As colunas, tanto essas mais altas, né, como essas laterais, quanto essas que sustentam o teto, e essa formação desse pórtico em triângulo, tá? A gente vai identificar. Além, claro, nesse caso, das próprias esculturas, né, que a gente já falou, mas vocês veem, né, que marcam de forma significativa o corpo humano, né? Tem toda uma caracterização. Importante entender, né, que diferente do que muitas pessoas pensam, na Grécia Antiga, se a gente pudesse visitar a Grécia Antiga como ela era, né, viajar no tempo, essas construções, elas eram nesse estilo arquitetônico, mas elas não costumavam ser tão brancas. Hoje a gente olha o que sobrou, né, das ruínas e tal, desses antigos palácios e templos gregos, e a gente tem a impressão, né, por conta do mármore ser claro, ser branco, né, acho que sempre foram assim, mas não era. Geralmente os gregos, eles pintavam o mármore, né, faziam afrescos e tal. Os templos, eles costumavam ser muito coloridos. A questão é que, ao longo do tempo, houve um desgaste dessas pinturas e, na maioria dos casos, essas pinturas desapareceram. E aí o que restou foi a cor branca ou mais clara do mármore, que é a cor natural dele, né? E aí, às vezes aparece até em filmes uma reconstrução da Grécia Antiga, imaginando aqueles templos intactos e tal, como eles eram, e todos brancos, muito claros. Não era assim. Eles eram muito coloridos. Tudo bem? E aí a gente tem um esqueminha, né, que mostra um pouco dessa estrutura que vai marcar a história da arquitetura grega e vai ser reproduzida por romanos, por macedônicos e tal, que é o que eu citei, né? O capitel, que são essas cabeças aqui das colunas, né, que tinham vários tipos. A gente tinha a coluna dórica, a jônica e a de Coríntio, né? São colunas diferentes, com estilos arquitetônicos diferentes, marcados. Você percebe que o dórico é mais simples, porque
Porque os dórios eram mais sistemáticos, assim, eles eram mais pragmáticos, é a origem espartana, né? Os jônicos e os coríntios são mais trabalhados, é o que a gente vai ver mais, por exemplo, no caso de Atenas, especialmente o estilo jônico. Tá? As escadas, as colunas para sustentar o prédio, elas ficavam em toda a extensão do templo, e aquele frontão triangular que eu citei, aqui está cortado, né? Mas que forma um triângulo, né? Se a gente fosse continuar aqui, ó, formaria tipo um triângulo, assim, bem deitadinho, beleza? E aí, para finalizar, a gente tem a questão do chamado helenismo, a gente já conversou um pouco, né? Que é a questão de que o período clássico da cultura grega, ele acaba se misturando com a chamada Guerra do Peloponeso, que é aquela guerra entre atenienses e espartanos, as suas ligas, né? Isso, de alguma forma, acaba prejudicando, principalmente o caso de Atenas, que sai derrotada, né? E era o principal berço desses elementos culturais. Só que muito disso é mantido graças à iniciativa de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, chefe, líder do Império Macedônico, que vai preservar e, inclusive, depois misturar, né, esses elementos com civilizações de outras regiões da bacia do Mediterrâneo. Tá? A gente tem um elemento aqui para discutir depois sobre o que é helênico e helenístico, a gente vai ver isso em aula virtual, e as atividades para finalizar aí, beleza? A gente se encontra na nossa aula virtual, aproveitem o vídeo para poder também entender melhor o capítulo, e até lá. Tchau, tchau.